A gente que tá ali no dia a dia, a gente sempre pensa assim, falar é fácil, né? Mas eu quero ver fazer acontecer. No meu negócio é diferente. A minha cidade, com as pessoas que eu tenho, com os desafios que eu tenho, vindo da onde eu vi, é mais difícil. Tudo isso tem a ver com mentalidade. Repete comigo assim, a mente, mente. De novo, a mente, mente. Quando a gente começa a entender como nós funcionamos, a gente começa a entender quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, o jogo muda. E muda de verdade. E olha só, hoje eu tenho a oportunidade de poder dizer, sou mestre em cognição e linguagem, fui professor universitário durante 7 anos, professor de MBA, coordenador de administração, gestão de pessoas. Trabalhei nas principais instituições de ensino do Brasil e eu posso dizer para vocês que falar de administração, de trás para frente, de frente para trás, é minha praia. Eu me preparei para fazer isso a vida inteira. Tive a oportunidade de fazer MBA na Fundação Getúlio Vargas, que é considerada uma das maiores escolas de administração do país. E tudo isso era inimaginável olhando da onde eu vim. Quem aqui conhece Campos dos Goytacazes? Longe, né? Campos dos Goytacazes. Eu sou de lá, Campos dos Goytacazes. A gente está falando de 800 quilômetros daqui, quase 600 e pouco, se eu não estiver enganado, quase 700 quilômetros na verdade. E eu moro, fui nascido e criado no bairro mais difícil da minha cidade. Entenderam o que eu quero dizer? Lá a gente convive com realidades que não é legal conviver. Os meus colegas de infância faziam coisas que não eram admiráveis, mas era normal para aquela realidade. E eu cresci convivendo com pessoas que acreditavam estar fazendo coisas que eram a que elas podiam fazer. Afinal, eu só entendi anos e anos depois que elas eram vítimas de outras vítimas. E aí essas coisas que foram acontecendo na minha vida, eu fui tendo algumas oportunidades e essas oportunidades começaram a acender algumas luzinhas aqui. Eu comecei a pensar, opa, existe um mundo diferente. Mas eu comecei também a perceber, gente, que esse mundo diferente exigia de mim algumas tomadas de decisões. E aí começa a minha trajetória empreendedora, porque a gente fala muito de empreender e parece que empreender é abrir negócios. Empreender é abrir negócios, mas empreender também é ter a atitude de fazer o que tem que fazer para você chegar onde você quer chegar. Quem quer ir além de onde está hoje? Fala eu. Se você quer, fala eu com energia, com força. Você quer? Então fala de novo. Eu quero. Eu quero mostrar para você um caminho para chegar lá. Quero mostrar para você um caminho. E não é o caminho que eu tive a oportunidade de estudar. É o caminho que eu tive a oportunidade de viver, de percorrer. Então eu tenho dupla capacidade de falar disso para vocês. Primeiro, porque eu me preparei para isso, e segundo, que eu vivi isso. Então eu sou a prova viva daquilo que eu ensino. E isso, na minha perspectiva, faz diferença, porque eu posso falar daquilo que eu vivi. É fácil, às vezes, a gente falar pro outro fazer, não é? Agora, é muito legal quando você diz assim, pode ir porque eu sei o caminho, eu conheço, é por aqui que vai. E muitas das vezes a gente precisa de pessoas para dizer pra gente, ó, é por aqui. O Rogério acabou de dar um exemplo de que, na perspectiva dele, pensar em eventos após a pandemia era algo inimaginável. E aí ele encontra um louco que diz pra ele, vem que dá. O que significa que essa pessoa só enxerga coisas diferentes. E essa é uma das formas do sucesso. A gente estar com pessoas que enxergam o que a gente não enxerga. E da mesma forma, a gente precisa começar a se perguntar, hoje no meu ciclo de relacionamentos, nas minhas amizades, eu sou uma pessoa que mais contribuo ou eu sou uma pessoa que mais recebo? E a gente precisa começar a pensar se nas minhas relações eu só ensino, eu só dou, eu olho para quem está perto de mim e eu sou o professor o tempo inteiro. E aí eu preciso começar a pensar, os seus relacionamentos fora da sua empresa estão influenciando a empresa que você tem. As pessoas que você tem dentro da sua empresa estão influenciando os resultados que você tem. Faz sentido o que eu estou falando? Empresas são pessoas. Eu quero que você anote, grava no seu chip, salva o que eu vou te falar agora em algum lugar aí no seu HD. Empresas são pessoas, a começar pelo empresário. Porque antes de você ser empresário, você é um ser humano. E esse ser humano está carregando uma porção de coisas da sua história de vida, das suas crenças, do seu modelo mental, do significado do que é empreender para você, do significado que é dinheiro para você, estão gerando o resultado que você tem e impedindo você de ter resultados maiores. Porque o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não sabe. Existem coisas que você não sabe que estão impedindo você de ter o dinheiro que você quer ter. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido mesmo? Então, o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você também não tem e no negócio de vocês. E aí lembra da minha história?
da minha história de infância lá, eu comecei a entender que existia um mundo novo. Existia um mundo diferente daquele que eu vivia. E aí com 17 anos eu fui trabalhar numa empresa, e nessa empresa eu entrei como office boy. Eu comecei a conhecer mundo diferente, frequentar lugares diferentes. Eu comecei a frequentar o outro lado da minha cidade. E eu vi que era diferente do outro lado da minha cidade. E eu falei, nossa, aqui é diferente, né? E aí a gente precisa tomar algumas decisões. O que você quer? Só que muitas das vezes a gente quer crescer. Mas existem coisas na gente que impedem a gente de dar o passo de verdade. Muitas das vezes a gente quer crescer, mas a gente olha para alguma coisa que é além daquilo que a gente tem hoje e a gente, em algum lugar dentro da gente, alguma coisa diz assim, isso é grande demais para você. Em algum lugar dentro de você tem uma coisinha dizendo assim, ah não, isso aí é para fulano que já veio da família tal. Isso é pra fulano que foi morar nos Estados Unidos. Deus não dá asa pra cobra, não. Já ouviu falar isso? Eu fico pensando nessa coisa do Deus não dá asa pra cobra, né? Porque quando você diz assim, Deus não dá asa pra cobra, fazendo uma comparação com alguém que teve oportunidade e você não tem oportunidade, quem é a cobra? Então, até isso já tá errado, porque é uma comunicação interna que está falando sobre como você se vê, e nesse momento você se vê como a cobra que não tem oportunidade. Então a sua comunicação interna reflete nos seus resultados externos. E aí são coisas tão sutis que estão destruindo a gente não sabe que a gente está fazendo isso. Porque a gente convive com pessoas que fazem isso o tempo inteiro. Muita coisa que vocês têm, que nós temos e que eu tenho, não são minhas. Grava o que eu vou te falar. A gente cresce com uma porção de coisa que não é nossa. A gente cresce com uma porção de coisas que foram inseridas na gente. E aí eu tenho a oportunidade de empreender e eu não faço o que tem que fazer, porque tem crenças de outras pessoas me segurando. Tem um modelo mental que foi ensinado para mim de gente que não teve o resultado que eu quero ter, e eu respeito essas pessoas muitas das vezes, quero honrar essas pessoas muitas das vezes, e por isso eu não dou o passo que eu preciso dar. 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. De alguma forma a sua empresa tem uma perspectiva familiar, né? Todo mundo já ouviu falar que a gente não deve contratar parente, né? Mas quem tem parente na empresa aqui? Quem não tem parente tem amigo, né? Então a gente sabe que houve que não deve contratar, mas a gente contrata. Pergunta pra mim se eu aconselho vocês contratarem familiares, amigos e parentes na empresa. Pergunta, João, posso contratar amigos da minha empresa, família da minha empresa? Pergunta. João, pode. Sabe por quê? Se eu falar que pra você não contratar, você vai contratar. Porque já falaram pra você não contratar, você contratou, você pode contratar. O problema não tá em você contratar pessoas da sua família. Porque 90% das empresas no Brasil são familiares. Vamos ser pragmáticos? Vamos entender a realidade? Vamos falar a verdade. Precisa de muita energia para você se posicionar e não aceitar nem amigo nem familiar na empresa. E esse é um preço que o ser humano por trás do empresário não quer pagar. Tá entendendo? O empresário, ele pensa, não posso. Mas o ser humano que existe em você, que vive em você, antes de você ser empresário, diz, cara, como é que eu falo não? Até porque empreender, quando a gente começa a ter um pouco de resultado, o empresário é aquela pessoa que tem um coração maravilhoso. O empresário, ele faz alguma coisa, ele empreende, ele paga o preço, ele corre riscos, ele faz coisas que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Porque lá fora, as pessoas estão esperando o governo fazer alguma coisa por elas. E vocês decidiram fazer alguma coisa por vocês e pelas pessoas que vocês amam. Então, quando o negócio começa a dar certo, qual é a primeira coisa? Eu vou ajudar as pessoas que eu gosto. Tira esse ser humano da vida do empresário agora. Não tira. Então, você precisa lembrar que antes de ser empresário, você é um ser humano. E esse ser humano tem sentimentos, ele tem emoções, e isso molda o seu negócio. Isso molda a sua empresa. Quando você entende, domina, quando você reconhece esse empresário, quando você entende as forças dele, quando você reconhece as fraquezas dele e trabalha as fraquezas dele, quando você domina esse cara que existe dentro de você, quando você domina essa mulher que existe dentro de você, nada pode te parar. Quando você entende o jogo. Porque lembra da minha história de infância? Pior bairro da minha cidade, criminalidade. Meus amigos de infância eram marginais. Infelizmente a maioria não tá mais aqui. E quando eu olho pro que eu vivo hoje, eu era um improvável. Se eu cheguei lá, você também pode chegar. Sabe por quê? Porque você nasceu para chegar lá.